Capítulo 59. Teleologia dos fenômenos biológicos. A vida, panorama sem limites. Filha da energia onipresente, a vida, nascida do mesmo princípio universal e diferentemente desenvolvida, como consequência exata do impulso determinador e das reações das forças ambientais, está presente em todas as partes no universo. Panbiose, não pela transmissão de esporos ou de germes por via interplanetária e interestelar, mas sim pela onipresença da Grande Mãe, a energia, que como princípio positivo e ativo une-se à matéria, princípio negativo e passivo. Como um raio do céu, o germe do psiquismo desceu nas vísceras da matéria, que o estreitou em seu seio num profundo amplexo, envolvendo-o em si para lhe dar de si mesma um corpo, uma veste, a forma de sua manifestação concreta. Vós mesmos sois esse fenômeno, porém importa saberdes que das ilimitadas plagas do universo, a vida irmã, filha da mesma mãe, vos responde. Cada planeta, cada sistema planetário, cada estrela está plena dela, nas mais variadas formas, com meios e finalidades diversíssimos. Abandonai vosso piedoso antropomorfismo, que vos considera centro do universo e únicos filhos de Deus. Estendei vossos braços abertos de par em par a todas as criaturas irmãs e harmonizai com elas vosso canto e vosso trabalho de ascensão. Subir, subir, eis a grande paixão de toda a vida. Subir para um poder e uma consciência que não aceitam limitações. Mesmo em vossa terra, desde os primeiros micro-organismos, esta é a aspiração constante, a vontade tenaz da vida. Olhai em torno de vós. O simples panorama da vida terrestre, por si só, é imenso. A profusão de germes e a potencialidade das espécies são tão grandes que sem a reação dos germes e espécies opostas ou concorrentes, uma só delas bastaria para invadir todo o planeta. A vida, tão frágil e tão vulnerável, é, no entanto, tão poderosa que se torna praticamente indestrutível. Observais, profusos em suas formas, verdadeiros tesouros de sabedoria. Quanta perspicácia sutil, que requintes de astúcia, que resistência de meios, que complexidade de arquitetura na construção orgânica, que economia e exatidão na divisão do trabalho e, ao mesmo tempo, que elasticidade. Vedes sintetizada na vida a mais alta sabedoria da natureza. Como seria possível que fenômenos reveladores de tão profunda inteligência e sabedoria, diante das quais a vossa se desorienta, tivessem surgido assim, sem nenhuma razão, como se fossem filhos do acaso? Como a ciência, lógica e racional, pôde ser tão vergonhosamente míope a ponto de não perceber, transbordando em todos os fenômenos da vida, o grande conceito de uma finalidade superior que tudo explica e dirige? E que desastre quando quiseram trazer tal estreiteza de visão para o campo ético e social! O materialismo, se por um lado auxiliou o despontar de uma pseudo-civilização mecânica, atrasou de um século o progresso espiritual da humanidade. Olhai em torno de vós. Do protozoário ao homem,
da célula ao mais complexo organismo, é sempre idêntica essa febre de ascensão, essa indestrutível vontade de viver, que sabe superar qualquer obstáculo, vencer qualquer inimigo e triunfar de todas as mortes. Em toda parte, um supremo instinto de luta para sustentar o fenômeno máximo, sendo prodigamente despendidos na sua conservação todos os recursos e inteligências da vida, ao redor da qual a natureza lentamente acumula todas as suas conquistas e todas as suas defesas. Se existe uma lógica na natureza, fato esse demonstrado a vós por todos os fenômenos, como seria possível que diante da finalidade suprema essa mesma lógica falhasse, renegando a si mesma, quando em todas as ocasiões mostrou-se presente com indomável vontade e assombrosa sabedoria? O pormenor vos desorienta, o particular vos afoga. Observais o átimo fugidio e não a totalidade do fenômeno no tempo. Desanima-vos o choque da dor, a falência de um caso. No dédalo da grande complexidade fenomênica, vossa consciência não sabe se orientar, sentindo-se impotente diante da compreensão das grandes causas. Então dizeis: por quê? Por que viver? O animal, assim como o homem inferior, cuja consciência não sabe ultrapassar o nível da vida física, não faz essa tremenda pergunta. Mas tal questionamento assinala o primeiro despertar do espírito sob o chicote da dor. Nesse nível, os choques atômicos e dinâmicos tornam-se paixão e dor. Com o mesmo cálculo exato de forças, determinam-se fenômenos e criações de ordem psíquica. Quando o ser indaga por quê, então surgiu na vida uma nova criatura, o espírito. Na dor, ele evoluirá gigantescamente. Por que viver? Por que sofrer? Não, o círculo de vossas coisas humanas, paixões, ilusões, conquistas e dores não basta para dar uma resposta. Com essa pergunta, a alma sente que se debruça nas pavorosas distâncias abismais do infinito e treme. As vossas filosofias, a ciência e as próprias religiões não sabem vos dar uma resposta convincente. Não sabem vos dizer o porquê de certos destinos obscuros e sem esperança, que, abatendo-se como condenação sobre seres puros e inocentes, parecem acusar de inconsciência a criação e de injustiça a divindade. Não sabem vos dizer o porquê de tantas disparidades e deficiências físicas e morais, de meios materiais e espirituais. Então acusais loucamente, rebelando-vos com a revolta cega do homem que, sem enxergar, tateia nas trevas. Triste abalo esse, mas a dor, tanto individual como coletivamente, não é vencida e permanece. Assim se desenrola o fio de vosso destino, embora não tenhais conhecimento disso, no fado dos inconscientes que ignoram as leis da vida, sois guiados a subir. Eu vos digo, levantai-vos. Ensino-vos uma nova luta, mais elevada que essa fútil e vil luta pela qual sois diariamente subjugados e inutilmente atirados contra vosso semelhante. Ensino-vos a guerra santa do trabalho, que, criando na alma, realiza uma construção eterna. Ofereço-vos como inimigo
não vosso semelhante e irmão, mas sim leis biológicas que deveis superar. Ensino-vos a conquistar novos graus de evolução para que se realize em vosso planeta uma lei super-humana, da qual estejam banidas vileza, traição, egoísmo, agressividade. Demonstro-vos que vossa personalidade, pela própria lógica de todos os fenômenos, é indestrutível, que pelos princípios vigentes em todo o universo, existis para o bem e a felicidade, que esta meta vos espera a todos no futuro, a fim de subirdes até ela, cada um de acordo com o seu trabalho. As tremendas respostas aos grandes porquês eu vos ofereço naquela atmosfera de límpida logicidade em que nos movimentamos sempre neste escrito, onde cada fenômeno tem uma explicação natural. Em meio a um mundo de fome espiritual e de perturbação geral, num momento de desorientação catastrófica, em que falta à mente humana o sentido das supremas finalidades, eu venho dizer a palavra da bondade e da esperança. Essa palavra, porém, vos digo não apenas com os conceitos da fé que destruístes, mas também com os princípios da ciência em que vos habituastes a acreditar. Aí em vosso mundo, onde quem vence por qualquer meio é admirado e venerado, chamo a meu lado o homem mais sofrido e desventurado e lhe digo, abre aspas, amo-te, meu irmão, admiro-te, criatura eleita, fecha aspas. Aí, onde apenas a força é respeitada, enquanto o fraco que jaz derrotado é desprezado, eu digo ao humilde e vencido, abre aspas, tua dor é a maior grandeza da terra, é o trabalho mais intenso, a criação mais poderosa, porque a dor faz o homem, martela e plasma sua alma, levantando-a e lançando-a para o alto, para Deus. Qual grande homem pode te igualar? Qual triunfador das forças da terra jamais realizou uma criação verdadeiramente eterna como a tua? Não maldigas a dor. Não conheces dela as longínquas raízes. Não sabes qual foi a última onda que, impulsionada por uma infinita cadeia de ondas, constituiu o teu presente. Num universo tão complexo, no seio de um organismo de forças regido por uma lei tão sábia que jamais falhou definitivamente, como podes acreditar que teu destino esteja abandonado ao acaso e que o momentâneo desequilíbrio pelo qual tu és afligido, parecendo uma injustiça para ti, não seja condição de um mais alto e mais perfeito equilíbrio? Deus é tudo e não apenas o bem. Não pode ter rivais nem inimigos. É um bem que, sendo maior, compreende todo o mal e o constrange a alcançar seus objetivos. Como podes acreditar, ignorando inclusive as forças atuantes em ti mesmo, que estejas abandonado ao acaso? Não, quer seja chamado Pai com a palavra da fé, ou cálculo de forças com a palavra da ciência, a substância é a mesma. Estás vigiado por uma vontade e uma sabedoria superiores. És dirigido por um equilíbrio profundo. Lembra-te de que no organismo universal, as palavras acaso e injustiça constituem um absurdo. Não pode haver erro nem imperfeição
senão como fase de transição, como meio de criação. A lei da vida é a alegria e o bem, mesmo que para se realizar integralmente seja necessário atravessar a dor e o mal. Repito, felizes os que sofrem, os últimos serão os primeiros. Deus vê os espíritos, mede substancialmente as culpas, proporciona as provas às forças e, no momento exato, diz: basta, repouse. Então, a terrível tempestade da dor transforma-se em paz serena, na qual brilha a consciência alegre da conquista realizada. Abrem-se as portas do céu que a alma contempla extasiada. Das tempestades emergem seres elevados a um grau mais alto de evolução. Não maldigas. Se a natureza, que mesmo com toda a sua prodigalidade, demonstra-se tão econômica e tão equilibrada em seus esforços, permite tal derrota como é a morte biológica, e tal falência de tuas aspirações como é a dor, isso unicamente pode significar, na lógica do funcionamento universal, que estes fenômenos não constituem perda nem derrota, mas sim que, pelo contrário, incluem oculta neles uma função criadora. Fecha aspas. A dor tem uma função fundamental na economia e no desenvolvimento da vida, especialmente em seu psiquismo. Sem sofrimento, o espírito não progrediria. Por isso a dor é a primeira coisa de que vos falo ao ingressarmos no estudo da vida. Colocada como fato substancial na vida, a dor constitui o esforço da evolução, que é a nota fundamental do fenômeno biológico. Sendo produzida pelo choque entre as forças do ambiente e as forças do eu, opostas entre si, a dor excita como reação todas as atividades e, através delas, o desenvolvimento do ser. Só a dor sabe descer ao âmago da alma e dela arrancar o grito no qual ela se reconhece a si mesma. Só a dor sabe despertar toda a potência oculta na alma e fazê-la encontrar, no fundo de seu abismo interior, sua divina e profunda natureza. Assim, o mal, representado por essa desapiedada lei de luta, que é a lei de vosso mundo biológico e que pesa em vosso planeta como uma condenação, transforma-se num bem. Olhai o âmago das coisas e vereis que o mal sempre se transforma no bem. O instinto de agressão excita, através da reação do agredido, o desenvolvimento da consciência, gerando progresso nos caminhos da ascensão biológica e psíquica. Os seres têm pressa de invadir tudo e se arrasar mutuamente, mas a necessidade de um constante esforço para se defender significa a necessidade de um contínuo trabalho para ascender. Assim, na série dos choques recíprocos e inevitáveis, a natureza estabelece a técnica de sua autoelaboração. Por isso, a lei brutal da luta contém em si mesma os meios para, através de um intrínseco impulso, transformar-se na lei superior de amor e de bondade do Evangelho. Trata-se de duas fases de evolução biológica, a animal humana e a super-humana, de duas leis contrastando no atual período de transição. Enquanto alvorece a nova civilização do terceiro milênio, na qual se realizará o tão esperado reino de Deus,
ainda se desencadeia embaixo a louca ira bestial humana. Mas a lei contém em si os germes do futuro, os meios para a realização do seu transformismo. Na natureza, nunca vedes as forças operarem a partir do exterior, mas sempre do interior, manifestando-se como expansão de um princípio oculto nas misteriosas profundezas do ser. Assim ocorrerá a transformação do homem, que se encontra hoje numa acentuada curva de sua maturação biológica, na qual essa maturidade atinge o nível psíquico. Assim se manifestará a nova lei, já anunciada há 2 milênios na boa nova do Evangelho de Cristo. Nosso tratado entra agora numa atmosfera mais humana e mais cálida, mais palpitante de vossa vida, instintos e paixões. Os problemas que abordaremos estão próximos de vós, sendo vida de vossa vida e tormento de vosso tormento. Nesta iminente humanização, minha palavra exalta-se. Aproximamo-nos das formas superiores da vida, nas quais vos encontrais. Avizinhamo-nos da meta de nossa jornada, que é vos traçar os caminhos do bem. Alongamo-nos bastante no estudo das criaturas menores, nossas irmãs do mundo físico e dinâmico, pois sem elas, que contêm os germes dos problemas da vida e do psiquismo, não seria possível a existência nem a explicação destes fenômenos. Quanto mais ampla é a abertura da mente, tanto mais profundo torna-se o estudo e o pensamento, e tanto mais complexo se revela o funcionamento do todo. Assim, esta filosofia, em vez de constituir, como as outras, um sistema antropomórfico e egocêntrico, torna-se a filosofia do universo, com uma concepção que, exorbitando os limites do planeta, é aplicável em qualquer lugar onde haja vida. Neste sistema, a vossa ciência perde aquele seu caráter do viandante desolado que caminha sem qualquer esperança de chegar à meta demasiadamente afastada. A fé perde aquele caráter de irrealidade que ela aparenta diante da objetividade do positivismo científico. Mas por que nunca haverão de estender os braços os dois extremos do pensamento humano? A ciência tornou-se gigante e não é mais lícito ignorá-la no seio de uma fé que, se for deixada aos primitivos enunciados da concepção mosaica, não pode mais ser suficiente para as complexas mentes modernas. É indispensável reunir os dois caminhos e as duas forças. É imprescindível unificar os dois aspectos divididos da mesma verdade, para que a ciência não permaneça apenas um árido produto do intelecto, sem finalidade no céu, sem resposta para a alma que sofre e pergunta, e para que a fé não se resuma apenas a um produto do coração, tornando-se incapaz de fornecer as razões profundas para a mente que quer ver. Estes conceitos, embora possam perturbar vossas tradicionais classificações, respondem à inevitável necessidade de salvar a ciência e a fé. Pertencem, portanto, ao futuro do pensamento humano. Estão, como todas as invencíveis forças da evolução, acima de todos os vossos sistemas, tradições e resistências. Final do capítulo 59.